Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor aos irmãos. Vamos, em mais esse dia, nessa noite, e vamos continuar fazendo o estudo bíblico, onde nós estamos olhando os salmos de romagem. Estamos já no salmo de número 127. Nós estamos caminhando pelos salmos de romagem e já praticamente passamos da metade, Salmo 127, que é o salmo que abrange de 120 até 134. E como nós sabemos, esses salmos de romagem eram os salmos entoados pelos romeiros quando iam para as festas em Jerusalém. Eles iam entoando esses salmos. Salmos de romagem é um saltério dentro do saltério. Eles colocaram esses salmos, essa divisão de salmos, dessa forma, que exatamente era aquilo que os romeiros faziam quando saíam das suas casas, dos seus locais e iam para Jerusalém. É por isso que chamam de salmo de romagem, ou salmo das subidas, ou salmo dos degraus, porque dá a ideia de que eles iam subindo para Jerusalém, Jerusalém, o templo, ficava no Monte Sião, num lugar alto, e aí também esse salmo tem o nome de salmo dos degraus, ou salmo das subidas, mas é comumente conhecido como salmo de romagem, que eram os salmos entoados, portanto, pelos romeiros. E nós estamos no salmo de número 127. O salmo 127 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Deus, por mais uma noite, Senhor, de estarmos na tua presença, Pai, por mais essa noite, Senhor, de nos ter esse privilégio, Pai, de estarmos estudando a tua palavra, estudando, Senhor, a tua palavra santa. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio. Continua nos dando, Senhor, sabedoria, discernimento, e que nós possamos, ó Pai, entender a tua palavra, mas não só entendê-la, mas também aplicar a nossa vida, aplicá-la, Senhor, na nossa vida. A tua palavra, Senhor, é a nossa única regra de fé e de prática. Assim, Pai, nos abençoa nesta noite, a cada um que está nos ouvindo. Nos dá, Senhor, do entendimento da tua palavra. Esta é a minha oração em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, este salmo aqui, muitos teólogos, como eu já disse, eles subdividem o salmo de 3 em 3, chamado de trilogia, onde o primeiro salmo é um problema, o primeiro salmo da trilogia é um problema, o segundo salmo da trilogia é uma confiança, uma esperança no Senhor, e o terceiro salmo é um salmo de bênçãos do Senhor. Então, são divididos de 3 em 3. E nós estamos aqui no salmo 127, que é um salmo que nos dá confiança, que nos dá esperança no Senhor. O Salmo 127, ele foi escrito pelo rei Salomão,
conforme o próprio título nos indicam aqui, né? Cântico de romagem de Salomão, apesar de que essa partícula hebraica de, traduzida por de, também pode ser traduzida para. Então, alguns estudiosos dizem que não, isso aí não é 100% a garantia de que o salmo é de Salomão, mas é lógico que isso assim, a opinião e o estudo de cada um. Nós cremos que esse salmo é o salmo de Salomão, porque nós vimos não só pelo subtítulo aqui, mas também pela própria característica do salmo, né? Nós vemos que ele nos diz aqui no versículo 2, no finalzinho do versículo 2, na parte B, ele diz que é inútil, né, comer o pão que penosamente granjeastes. Aí ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dorme. E essa palavra no hebraico, essa palavra traduzida por amados no hebraico, é Gedidias. O significado dela é Gedidias. E Gedidias era o nome de Salomão. Então é como se o Senhor estivesse falando assim: aos seus Gedidias ele o dá enquanto dorme. Portanto, Salomão tem este salmo 127 e tem o outro salmo também que nós conhecido, que é o salmo de número 72, que também é de autoria de Salomão. Muito bem. Esse salmo ele fala que todo bem procede de Deus. Aliás, esse salmo ele coloca o que tem que ser a prioridade nas nossas vidas. Ele fala sobre aquilo que nós fazemos, mas ele coloca uma ordem nas nossas ações, naquilo que a gente faz e da forma como vivemos. Então ele coloca uma prioridades, uma escala de prioridades. Então o título aqui é Todo Bem Procede de Deus, e para que haja, portanto, restauração, portanto, nós temos que nos dedicar e saber que todo bem procede de Deus. Ele começa aqui: se o Senhor, aliás, ele começa com essa expressão repetida. Primeiro, se o Senhor não edificar a casa, e aí ele repete lá: e se o Senhor não guardar a cidade. Então, ele remete aqui, né, a duas situações que nós temos que observar que o Senhor, que isto tem que provir do Senhor. Ele diz: se o Senhor não edificar a casa, e quando ele fala se o Senhor não edificar a casa, a edificar a casa aqui é a construir a casa. Nós vimos aqui que o contexto desse salmo é possivelmente quando Salomão estava construindo o templo do Senhor. Salomão construiu o templo do Senhor, também construiu o seu palácio, mas ele, nesse contexto aqui, ele tem a absoluta certeza e confiança que se o Senhor não edificar se o Senhor não edificar a nossa casa, se o Senhor não construir e nos abençoar na construção da nossa casa, na construção do nosso lar, ele diz: em vão trabalham os que a edificam. Nós vemos, irmãos, que assim, no nosso cotidiano, e eu já vi muito isso na nossa vida, as pessoas que ralam, trabalham para edificar para construir uma casa, para edificar uma casa, até com o intuito nobre, né, de deixar aquilo para a família, de deixar aquilo para os filhos, mas
por não dar a prioridade a Deus, muitas vezes, e eu já vi muito isso, a edificação daquela casa acaba não acontecendo para o bem daquele que está construindo. Eu já vi muito isso, e Salomão, em Eclesiastes 2, ele vai exatamente falar sobre isso. Olha o que diz lá Salomão em Eclesiastes. Vamos lá abrir Eclesiastes, capítulo 2. Olha o que diz Salomão sobre isso. Ele diz, Eclesiastes capítulo 2, versículo 22 em diante. Ele fala assim, olha: vamos ler um pouquinho antes, a partir do versículo 18, quando ele fala da vaidade do trabalho. Ele diz: também aborreci todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, visto que o seu ganho, o ganho do trabalho, eu havia de deixar a quem viesse depois de mim. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Vocês estão vendo aqui que Salomão, aqui em Eclesiastes, está falando exatamente disso que ele está falando no Salmo de número 127, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Mesmo que seja por um motivo nobre, mas acaba que ele acaba deixando isso para os outros que não dá valor. E isso é o que nós vemos no nosso, ao longo das nossas vidas. As pessoas constroem as casas, constroem os bens, e muitas vezes para deixar para os filhos, e os filhos não dão o mínimo valor para isso. No versículo 22 de Eclesiastes, Salomão continua: pois quem tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores, e o seu trabalho desgosto, até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem de seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Então, olha que interessante, ele está dizendo e afirmando que aquele a quem não trabalha por si mesmo, aquele a quem ajunta as coisas para si mesmo, ele acaba deixando para os outros. Ele acaba não desfrutando daquilo, do suor do seu trabalho. É isso que o salmista está dizendo aqui. Não que ele não está dizendo aqui para nós sermos negligentes, para nós sermos ociosos. Não, ele está dizendo que nós temos sim que construir as nossas casas, construir os nossos bens, para deixar como herança para os nossos filhos, mas o que ele está enfocando aqui é que isso aí não pode ser a prioridade da nossa vida, a prioridade primeira da nossa vida. Nós temos que primeiro dedicar a nossa vida ao Senhor. Portanto, ele está dizendo aqui que o trabalho
esse estudo aqui, ele está dizendo que o contexto desse estudo é que ele está, na realidade, combatendo a soberba do coração do homem. Ele está combatendo aquela tentação de o homem buscar sempre o si mesmo. Na realidade, ele está combatendo e falando aqui da presunção do homem, que é natural do homem caído. O homem sempre é tentado a viver conforme aquilo que ele acha que ele pode. Ele acha que ele pode construir as coisas somente da sua força, do seu intelecto, daquilo que ele tem. É a busca pela autonomia, é a busca pela autossuficiência. E esse é um mal que percorre toda a maioria, pelo menos, da alma humana. É buscar a autossuficiência. É a mesma coisa que aconteceu lá com Saul, né? Saul, quando ele se tornou rei e começou a ganhar as batalhas dos inimigos, ele achou que as batalhas dos inimigos ele estava ganhando pela estratégia dele, pela força dele, por aquilo que ele havia treinado o seu exército. Então ele achou-se autossuficiente. E aí é que foi a derrocada dele. E essa é uma tendência nossa. A tendência de fazermos assim, olha, eu construí isso, eu fiz aquilo outro. Irmãos, se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Deus é o Deus que tem que ter a prioridade nas nossas vidas. Sem a ajuda de Deus, irmãos, as nossas realizações, elas são vãs. E ele mostra aqui as realizações vãs, né? Nesse salmo. É vão edificar a casa, construir uma casa sem o fundamento de Deus, construir uma casa sem que Deus esteja em primeiro lugar na vida daquele que estão edificando essa casa. E o segundo aqui é que é vão guardar a cidade. Quantos que põem segurança nas suas casas, né? Alarmes, câmeras. Não que não deve fazer isso. Deve fazer isso sim, mas você tem que crer que quem te protege e quem te livra do mal é o Senhor. Você deve sim fazer a tua proteção, porque nessa sociedade que nós vivemos, né, de tanta inversão de valores, onde há tantos malfeitores, nós nos devemos nos proteger, mas acima de tudo, nós temos que colocar as nossas vidas diante do Senhor. E é isso que o salmista nos fala no Salmo 127, né? Vamos voltar lá no Salmo 127. Ele diz no Salmo 127, na parte B do versículo 1. Olha que ele diz duas vezes: se o Senhor não edificar a casa, e se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Em vão vigia a sentinela. Somente Deus, irmãos, dá sentido às coisas que fazemos aqui. Se Deus não edificar a casa, e se Deus não guardar a cidade, em vão é o que as edifica e o que as guarda.
Deus guarda a cidade. É Deus quem controla as circunstâncias e Ele guia os fatos e os acontecimentos. Então, irmãos, nós temos que crer o que o salmista está falando aqui, que todo bem procede de Deus. Nós temos que ter essa certeza. Deus guarda a cidade porque Ele guia os fatos, os acontecimentos. O Senhor é o único vigia que está sempre alerta. Aliás, no outro salmo de Romagem nós vimos isso, que o Senhor é aquele que guarda, é aquele vigia que não dorme, não cochila, que está sempre atento, que está sempre alerta para guardar os seus. Creia nisso. Ele é capaz de subjugar todos os inimigos. Ele nunca é surpreendido pelas circunstâncias. Todas as coisas, irmãos, que acontecem, Deus já sabe. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Aí no versículo 3, no versículo 2 ainda, diz: inútil vos será levantar de madrugada. Olha o vão falado aqui. O Senhor, se o Senhor não edificar a casa, em vão, e aí ele diz aqui a palavra inútil, vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, e aos seus amados ele dá enquanto dorme. Não adianta, irmãos, trabalhar penosamente se Deus não suprir as nossas necessidades. Não adianta você trabalhar, ser um workaholic, se Deus não estiver a prioridade na sua vida. Não que nós não devemos trabalhar, sabe? Nós não devemos ficar naquela situação ociosa. Não, nós temos que trabalhar, mas temos que saber que a prioridade é Deus nas nossas vidas. Lá em Mateus 6,33, a palavra diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí o que acontece? E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, nós não podemos nos desgastar no trabalho. Muita gente dá a prioridade ao trabalho, trabalha. Às vezes o trabalho dele, esse afã de se dedicar ao trabalho, muitas pessoas esquecem até da família, esquece de Deus, esquece até da família, não dá atenção de vida na sua casa, no seu lar. Esse trabalho é um trabalho que não adianta nada, é um trabalho, na realidade, um trabalho que não vai ser bênção para ele. Então, o sustento do trabalho, o destaque aqui dado pelo salmista é na palavra inútil. Não adianta trabalhar penosamente se Deus não providenciar e não suprir as nossas necessidades. Está aqui no versículo 2, que é uma outra situação. E outra situação aqui é que a herança do Senhor são os filhos que enchem uma casa. Olha o que fala a partir do versículo 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Os pais, aqui, no contexto aqui, é que os pais, nesse momento aqui, nessa época, ter muitos filhos era bênção de Deus. Por quê? Porque na velhice o homem ia depender dos seus filhos. Na velhice, quem ia proteger e quem ia dar providência eram os seus filhos. Eram os filhos que iam suprir as necessidades dos seus pais idosos nessa época, e é para ser assim até hoje.
né? Mas como na nossa sociedade está tudo muito invertido, nós vemos que hoje muitos filhos, lamentavelmente, não dão importância a isso. O pai fica velho e ele simplesmente coloca o pai lá num asilo e deixa o pai lá, entregue aos cuidadores do asilo. Aí eles até entram com o argumento: mas eu não tenho tempo de cuidar dos meus pais, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos para cuidar. Não se esqueça, irmãos, que esse é uma prerrogativa da palavra de Deus. Honre o seu pai e a sua mãe. Aquele que não está honrando o seu pai e a sua mãe, na realidade ele está quebrando um dos mandamentos. E quantos que nós vemos assim? Quantos que nós vemos que entrega os seus pais, deixa os seus pais entregues, idosos a qualquer sorte, sem proteção. E é isso que o salmista está falando aqui: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre o seu galardão. E aí ele completa, né, essa questão: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Ele faz aqui uma comparação com o guerreiro que tinha muitas flechas em sua aljava. Era um guerreiro bom, era um guerreiro temido, porque ele estava munido com as suas armas. Então ele faz essa comparação do pai que tinha muitos filhos, era comparado a esse guerreiro, era comparado a esse valente que tinha na sua aljava muitas flechas. E o pai que tem muitos filhos, ele tem em sua aljava muitas flechas. E ele continua: feliz o homem que enche deles a sua aljava, ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando ele fala que pleitear com os inimigos à porta, ele está se referindo a um costume lá desse tempo, né? Os tribunais geralmente aconteciam nas portas da cidade. Eles iam nas portas da cidade era um tribunal. Eles iam para discutir, eles iam para falar. Quando alguém tinha uma ofensa contra outro, eles iam resolver essa questão perante os anciãos, perante aqueles que lideravam os tribunais. E o pai, quando tinha muito filho, eles iam para esses tribunais acompanhados com os filhos, exatamente para impor respeito àqueles acusadores dele. É isso que está falando o salmista aqui. Então, os pais dependiam dos filhos quando envelheciam, e dependem dos filhos quando envelhecem. E então ele faz essa comparação com o guerreiro, com as flechas com os filhos, e ele está dizendo aqui que os filhos, né, o guerreiro que enche a sua aljava, os pais que têm muitos filhos são assim. Então, irmãos, este salmo, ele está nos ensinando aqui, né, que os bens procedem de Deus. Quais são os bens que procedem de Deus? Principalmente, prioritariamente, a edificação da sua casa, a proteção da sua cidade, o trabalho e os filhos. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. Porque hoje nós vemos muitas coisas mudadas. Eu estava falando dos filhos, né? O meu pai, quando envelheceu e adoeceu, meu pai sofreu muito por causa da doença do pulmão. Ele fumou quase que a vida toda dele, e no final da vida o pulmão estava totalmente obstruído. E ele sofreu muito. Os 3 últimos anos de vida dele, sofreu muito.
E eu trabalhava na época, mas eu não deixava de ir na casa dos meus pais. Ia lá levar o mantimento, ia lá muitas vezes até levar e dar banho nele. Então, irmãos, eu não estava fazendo, não era porque eu estava, isso eu sou bonzinho, não. É porque nós temos que ter a certeza que nós temos que honrar o nosso pai. Eu sou temente à palavra de Deus, como nós temos que ser temente à palavra de Deus. Honra o teu pai e a tua mãe. Então, os bens, aqui nós temos que saber e ter a certeza que o que dá sentido à nossa vida é Deus. O nosso lar e a nossa família são dons de Deus. No entanto, as nossas paredes são frágeis e nossos aposentos são vazios, sem a bênção de Deus. O Senhor nos leva a valorizar os seus dons e os entregar ao seu atento cuidado. Ele nos preservará para a vida eterna. Aliás, ele fala aqui dos dons, da construção da casa, da proteção, da herança do trabalho, da herança dos filhos, mas o maior bem e o maior bem que procede de Deus para as nossas vidas é a nossa salvação, que foi dada por Deus graciosamente. Este é o maior dom de Deus para as nossas vidas, e só por isso, irmãos, nós temos que ser gratos a Deus. Nós temos que ter o coração agradecidos a Deus, porque todas as coisas que vêm às nossas mãos, com certeza vêm de Deus. É Deus que provisiona nas nossas vidas. Então, irmãos, nós temos que ter mesmo este coração voltado e agradecido para Deus, e que Deus possa, irmãos, assim aplicar esta palavra na sua vida. Aprenda, irmãos, a priorizar a Deus na sua vida. Trabalhar, construir os seus bens, sim. Trabalhar, proteger a sua casa, a sua família, sim. Trabalhar, sim, mas não se esqueça, a prioridade na sua vida tem que ser Deus. Você tem que dar a sua primícia, dar a sua vida a Deus. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar? Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos, Senhor, por mais este momento de estarmos na Tua Palavra, de estarmos estudando a Tua Palavra e trazendo, Senhor, a Tua Palavra para as nossas vidas. Continua nos abençoando, abençoando a nossa igreja, abençoando o nosso povo, abençoando a nossa cidade, guardando a nossa cidade, Senhor, deste terrível mal que tem assolado, Senhor, todas as cidades do nosso país. Guarda, Senhor. Nós te pedimos, ó Pai, abençoa, Senhor, o teu povo. Dá, Senhor, que eles possam, Senhor, saber que tu tens um propósito em cada mal até que chega nas nossas vidas, como esse vírus. Como também tu lá, Senhor, lá no Egito, tu mandaste as pragas. Mas, Senhor, protege o teu povo, protege aqueles, ó Pai, a quem tu já escolheste desde a fundação do mundo. Senhor, alivia, Pai, e tem misericórdia, Senhor, dessas vidas que estão sofrendo. Em nome de Jesus, ó Pai, nós te louvamos por esta palavra e te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, Deus, porque, Senhor, porque tu encheste o nosso lar com filhos, e dá, Senhor, que esses filhos sejam filhos dedicados, cresçam nos teus caminhos,
que possam, Pai, honrar os seus pais e as suas mães. Muito obrigado, Senhor, porque a tua herança para as nossas vidas não são coisas somente, mas prioritariamente são os filhos. A nossa herança, Senhor, que provém de ti, são os nossos filhos. Dá-nos, Senhor, esta fé e ajuda-nos, Senhor, a edificar o nosso lar, a edificar a nossa família, na segurança da tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, nos achegarmos, Pai, na segurança da tua palavra. Porque é a tua palavra, Pai, que nos alimenta. É a tua palavra, Senhor, que nos dá esse alimento, essa fortaleza, essa fortificação espiritual que nós necessitamos de ter quando estamos atravessando esses reveses. Continua fortalecendo as vidas, ó Pai, através da tua palavra. Continua alimentando cada irmão, Senhor, da nossa igreja, cada um que está nos assistindo. Continua fortalecendo através da tua palavra. Continua, Senhor, dando a eles o teu ensinamento, fazendo, Senhor, que eles possam, ó Pai, efetivamente aplicar a tua palavra nas vidas deles. Que eles possam, Senhor, estar, Pai, dedicando as suas primícias, as primeiras coisas das suas vidas a ti, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por mais esta noite. Esta é a minha oração, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe e domingo nós voltaremos com a nossa live na Escola Bíblica Dominical. E como eu postei no grupo, né, você pode interagir conosco, pode interagir, se houver dúvida, coloque lá no grupo, se constranger de alguma forma, pode colocar no meu privado, mas vamos estudando a palavra, vamos meditando na palavra, vamos tentando aplicar a palavra às nossas vidas, e assim nós vamos nos amadurecendo neste maravilhoso caminho que Deus tem para nós. Continue firme, continue perseverante, não desista não desanime não. Deus é contigo, Deus é conosco, o Deus Emanuel, Deus é conosco. Então continue lá firme e vamos continuar nas nossas redes sociais, nos comunicando, já que nós não podemos nos reunir e nos ver fisicamente, vamos pelo menos trocando ideia no grupo, colocando lá no grupo, né? E vamos continuar com as nossas transmissões. Essa semana foi bênção de Deus, aquele momento que Ele preparou para nós na terça-feira, onde muitas famílias se conectaram àquela plataforma da internet e uns puderam rever e ver os irmãos que há algum tempo já não via. Mas vamos continuar, vamos permanecer fazendo isso e particularmente nós do Conselho também estamos à disposição dos irmãos. Nós não estamos nos reunindo, mas temos que continuar a pastorear as ovelhas do Senhor. E que Deus assim possa nos fortalecer, nos ajudar e continuar sendo conosco. Amém? Deus abençoe.